Oi, Tudo bem? tudo bem? Acho que deu certo, né? Vamos dar um tempinho para todo mundo ir chegando. Isso, É muito aguardado por todo mundo. isso, a gente começa com todo mundo. Esse tema é bem difícil, né? Muito, principalmente com as crianças, né? Sim. Mas tem bastante adulto que também tem essas questões, né, de odontofobia, enfim. É Deixa muito eu importante falar. O tossir de sorteio a gente criança faz aqui. depois? Isso, a gente vai fazer depois do sorteio, tá? Depois da live. Uhum. É feito pela internet, o próprio Instagram já tem uma função lá que ele já faz o sorteio automático. Ah, É mais então fácil. tá ótimo. Quer se apresentar de novo, Duda? Vou me apresentar de novo, então. Vamos lá. Bom, eu sou a Maria Eduarda, né? Sou psicóloga, sou psicóloga institucional e clínica. Trabalho no Orfanato dos Meninos, aqui em Sertãozinho, né? No Lar Feed. E trabalho também na clínica com atendimentos de crianças, adolescentes, idosos e adultos, né? Eu sou mestranda em psicologia na USP de Ribeirão Preto, né? E trabalho com a psicanálise lacaniana aqui em Sertãozinho, né? Faço supervisão e também alguns grupos de estudo. E como que tá agora, no momento atual, Duda? Você tá atendendo? Como que tá? Na instituição eu estou atendendo normalmente, né? Eu atendo com máscaras, com dependendo às vezes até luva, mas geralmente mais máscara mesmo. E com as questões de limpeza, né? De higiene. Então, assim, a sala toda higienizada, álcool em gel à disposição tanto dos acolhidos como dos funcionários também. E na clínica, a gente tem orientação da gente atender online, né? Eu acho que agora tá voltando aos poucos os atendimentos, né? Pelo CRP, né? O nosso Conselho de Psicologia, ele tem nos orientado muito bem no que fazer, né? Eu acredito que agora os atendimentos vão voltando, né? Mas ainda a gente é orientado a atender online também, né? Pelo EPSI. Então a gente tem que ser cadastrado numa plataforma e aí a gente tem a possibilidade de atender online, né? Nas próprias casas, né? E dessa forma. Mas eu acredito que agora a gente vai começar a entrar no cenário da clínica novamente. Entendi. E como que estão as crianças lá do orfanato? Como que tá o trabalho lá com elas? Eu assisti uma live essa semana, juntamente com a assistente social da instituição, que falava justamente sobre isso, o impacto emocional das crianças, dos funcionários, como é importante agora nesse tempo os funcionários serem ouvidos para trabalhar essas questões emocionais, para poder trabalhar com essas crianças também, né? A questão emocional de não poder ir na escola, de não poder ver os colegas, até mesmo familiares, né? Então, é um impacto Porque muito grande. tinha algum contato, né, com a família, agora não tá tendo nenhum, né? Não tem nenhum agora devido a isso, né? E também falar Eles um estão pouquinho. precisando mais ainda de você agora. Sim. Desse- E aí a gente está tendo que elaborar diversas atividades a respeito do coronavírus, porque eles precisam ser informados. É lógico, não precisa ser informado quanto ao número de mortes, dessas coisas, né? Mas eles têm que saber o que é o coronavírus, se implicar na questão de higiene, que às vezes é o mais difícil isso acontecer, mas que é necessário, né? Eles se implicarem nisso. E a gente promover diversas atividades, né? Para não ficar esse tempo, não saber será que é férias?
o que está acontecendo no mundo lá fora, né? Então, eles serem totalmente informados de forma clara, de uma linguagem que eles realmente consigam entender o que a gente está querendo passar ali, do que é o coronavírus, do que está acontecendo no mundo e o que eles precisam fazer para evitar tudo isso. Entendi. Então tá, vamos começar então? Vamos começar. Odontofobia ou medo de dentista, é isso? Isso. Bom, então vamos lá. A odontofobia, né, é esse medo de dentista, né? É essa questão do medo do tratamento dentário também, né? E é comum isso em crianças e adolescentes, né? É muito comum. Tem pessoas que acreditam que só em crianças, né? Ah, as crianças têm mais medo do barulho do motorzinho, mas os adultos também podem ter, né, odontofobia. Olha só que interessante, tem um dado que 50% da população mundial tem medo de dentista. Ou pelo menos fica ansiosa quando vai ao dentista. E é muito grande, é um dado grande. Então, talvez seja hoje, né? Talvez seja mais do que isso. Talvez seja mais do que isso. E é interessante também porque pesquisando sobre o tema, eu pude ver diversas pesquisas dos Estados Unidos, por exemplo, de 9% a 15% tem esse medo e evita a ir ao dentista por ansiedade. E isso é cerca de aproximadamente de 30 a 40 milhões de pessoas, né? Muita gente. Sim, é verdade. É muita gente. E a ansiedade, a gente fala de ansiedade e de fobia. Mas, Duda, são coisas iguais, são coisas diferentes, né? E é importante a gente pensar nisso. Né? E são coisas bem diferentes. Porque, olha só, a ansiedade é uma sensação de desconforto quando você chega na consulta, por exemplo, né? É aquele medo de não saber o que vai acontecer, de chegar lá e ter aquele sentimento de tensão, aquela tensão, né? Aquele sentimento de angústia frente a tudo isso. Né? Então, se preocupar excessivamente, né? Ficar com medo sem uma razão aparente, por exemplo, né? Um medo intenso, né? Um pavor muito grande. E pessoas com medo de dentista, é importante ressaltar isso, que elas tendem a ter mais doença periodontal, né? Com perca de dente mais precoce, por exemplo, justamente pela questão de evitar ir ao dentista. Você já percebeu isso, Gabi, assim, essas questões? Porque o que que é a doença periodontal? A doença periodontal é aquela doença que envolve a gengiva, então envolve limpeza. Então, quando o paciente fica muitos anos sem fazer limpeza, acumula tártaro em volta do dente. Esse tártaro vai inflamando a gengiva, inflama o osso, então o paciente pode perder o osso, tá? Por conta dessa doença crônica, que muita gente não dá valor, mas ela é muito séria. Então, por isso que o paciente tem periodontite. E essa falta de osso que vai tendo ao redor do dente vai fazendo com que ele fique mole, né? E aí pode até acontecer de cair. Então, essa ausência. Às vezes vai paciente lá porque realmente está com dor. Aí você pergunta, faz quanto tempo que você não vai ao dentista? Ah, faz uns 10 anos. Nossa. Tipo assim, como se fosse, entendeu? E aí vai ver, porque muitas vezes o paciente tem muito medo, receio de tudo, né? Do consultório, do motor. Imagina agora, né, na situação que a gente tá, tendo que se vestir igual os médicos ou até mais, porque para fazer o atendimento de urgência, emergência, a gente tem que se e virar astronauta, que eu falo, né? Sim. Imagina atender dessa forma, né? Porque o paciente já tem muito medo de ir ao dentista de qualquer forma. E ainda a hora que ele chega lá, ele vê né, todo equipado daquele jeito, ele assusta muito. Então agora tá mais difícil ainda e a gente vai ter que lidar muito mais com isso a partir de agora, né? Porque com certeza essas novas normas da vigilância vão aí perdurar por um tempo ainda. Sim. Nessa live que eu assisti com profissionais de proteção à criança e adolescente, falou que provavelmente a questão do Covid pode durar quase cerca de 2 anos, né? Esse vírus tão presente. Né, o que nos deixou muito assustados, né? Assim, tanto até mesmo na questão da odonto, né? Que a gente acabou de comentar agora.
Sim, mas essa questão aí que você disse, né, que quanto mais a pessoa tem medo, mais ela procura, menos ela procura o atendimento Uhum. e mais chance de ter uma doença ela vai ter, certo? Porque é normal a pessoa fugir, quando ela tem medo, é normal ela fugir do estímulo aversivo, que seria o dentista, o consultório, né? Então, por isso mesmo que ela não vai, né? Ela evita ao máximo. E às vezes até segura essa dor, né? Ah, eu consigo aguentar mais um pouco, eu consigo aguentar mais um pouco, né? E, Sim, e fica procrastinando, né? é. E aí E o paciente não tem noção de que quanto mais ele faz isso, mais ele adia e ir ao consultório, mais problemas ele vai ter, né? E uhum. aí depois vai ficar pior o tratamento, mais difícil e mais complicado. Sim. A odontofobia, ela também tem outros tipos de fobia associada, provavelmente, né? Tanto ao medo de médico, de agulha, de injeções, tem, tem, é relacionado. Então, Por isso assim, é que lógico. para atender as crianças eu não uso jaleco branco, eu não gosto de roupa branca, eu gosto de colorido mesmo, para Sim, desassociar, né? uhum, sim. E é lógico que a odontofobia pode ser tratada, né? Existe o tratamento, seja ele psicológico, né? A gente vai ver um pouquinho mais pra frente da live sobre essa questão de tratamento, né? Só que sem o tratamento, a possibilidade de que isso piore é muita, né? Assim, então, a necessidade de procurar ajuda de um profissional, né? Assim, é muito importante, né? Porque esse estresse emocional pode fazer com que até mesmo essas consultas dos dentistas sejam mais desconfortáveis ainda, né? Até por essa confiança com o dentista, né? Às vezes não ter uma confiança ali, então isso também pode prejudicar, né? A confiança, eu acho que é a base de tudo, porque quando você confia no profissional, você se sente seguro, eu acho que você enfrenta aquele medo, né? É mais fácil Sim. você enfrentar, porque quando você não confia, aí você não vai se sujeitar a enfrentar aquilo, né? Uhum, isso mesmo. E E quais essas causas, além dessa questão traumática, que eu vejo que é o que os pacientes relatam, um trauma, né? Ai, eu fui tirar o dente do siso e foi aquela cirurgia ruim, ou eu fui uhum, quando eu era criança e deu um canal e aí doeu muito, e eu só lembro de coisas ruins, ou até uhum, mesmo essa questão médica, né? Às vezes alguma criança fica internada muito tempo no hospital e aí associa o consultório ao médico, e aí né? Quais são as uhum. causas? É, uma das causas que a gente mais percebe, assim, quando a gente pergunta, ou em alguma pesquisa a gente nota isso, é a questão da dor, né? A questão da dor seria um primeiro ponto ali, principalmente dos adultos com mais de 24 anos, né? Seria a questão da dor, né? Do sentir dor, então eu evito, né? Eu não vou, né? Então, assim, é interessante a gente mencionar aqui também os avanços da odontologia, como tem avançado para diminuir a questão do barulho do motor, por exemplo, né? Questões de procedimentos indolores, né? O quanto que isso tem avançado, né? Também. Eu noto que às vezes as pessoas têm uma ideia de dentista do passado, de arrancar um dente, não tem o que fazer, vamos arrancar o dente, que isso foi muito invasivo, né? E muitos carregam isso até hoje, eu acredito, né? Assim, Infelizmente, né? Porque isso já está muito, né, muito tempo atrás. avançado. Mas apesar de que a odontologia evoluiu muito, então na faculdade mesmo eu tive contato com os meus professores que eles não usavam luva para atender, para você ter uma noção. Então, Uhum. realmente, sim, evoluiu muito, melhorou bastante. E eu acho que agora o paciente está começando a entender, assim, a importância da odontologia na vida dele, na saúde geral dele, né? Não Uhum. só da boca. Então, eu acho que agora está começando a mudar, mas bem devagar, viu? Porque Sim. ainda relaciona muito, não sei se é filmes, né, de dentista. Dentista maluco, dentista aterrorizante, né? Sim, É tudo sim. muito ruim. Associam coisas muito ruins ao dentista ainda. Então, acho que a gente tem muito a mudar. Esperamos que Uhum. sim.
Sim. E uma outra questão também interessante a gente dizer é a questão do sentimento de desamparo, né? E da perda do controle do paciente na cadeira do dentista. Né? Na questão de que quando o paciente está deitado na cadeira do dentista, ele não tem o controle do que vai acontecer ali. Ele não consegue ver o que está acontecendo, né? Então essa é uma questão também, né? Que pode ser muito comum entre muitas pessoas, né? Ter que ficar quieto, com a boca aberta, né? E ainda não saber o que vai acontecer, quais instrumentos vão ser utilizados ali. Então essa também é uma questão, né? O que eu faço no consultório bastante para ajudar nisso é eu tô sempre explicando o que vai acontecer, como vai fazer, né? A gente tem câmera intraoral no consultório, ou até mesmo eu tiro foto, mostro para o paciente como tá o dente, o que a gente vai fazer para tratar aquilo. Eu procuro sempre explicar, tanto para as crianças quanto para os adultos. Porque eu acho que ele Uhum. fica, né, ele sabendo o que vai acontecer, o que vai usar. A criança meio que você já tem que explicar, né? Porque ela levanta toda hora, tia, o que é isso que você vai usar, né? Então você tem que explicar. Mas para os adultos Sim. também eu gosto bastante de explicar o que está acontecendo e por que que a gente vai fazer aquilo. Acho essencial, né? Uhum. Sim. Um outro ponto também que eu notei é a questão de um certo constrangimento, né? Quando o paciente sabe da situação do dente, tem aquela vergonha de mostrar para o dentista, né? O dente em uma certa situação, às vezes, né? E também a questão do dentista ficar tão próximo do rosto do paciente, né? E talvez se sentir constrangido com isso, né? Foi outro Também ponto que eu notei. acontece. Mas é Sim. mais difícil, assim. O que acontece mais é essa questão do trauma, essa questão da Uhum. ideia dentista, né, de ruim. Uhum. Mas tem alguns pacientes que são bem tímidos, bem vergonhosos, né? Principalmente quando às vezes, eu peço para fazer uma avaliação ali de última hora. Não, doutora, mas eu não escovei o dente. E aí fica todo preocupado, não passei fio dental. Então tem essa Sim. questão da vergonha também, né? Porque é muito íntimo, né? Uhum. Oi, Sim. Antônio Carlos, tudo bem? Seja bem-vindo. Vai convidando os amigos aí, gente, que essa tá chegando as dicas já. Vocês vão querer saber, né? Ou ninguém tem medo de dentista aqui, tá tudo certo. Todo Sim. mundo adora ir no dentista. E aí, a última questão da causa era o que eu ia dizer, né? Da experiência anterior, uma experiência não boa, né? Uma experiência negativa ali, que isso também faz parte da questão da causa, né? Como a gente estava conversando aqui. E algo que eu também que eu pesquisei e eu vi é a questão dos desenhos animados, de programas de TV, de filme, como coloca o terror na questão do dentista, né? É muito visível isso, a gente consegue notar em diversos desenhos animados, e aí o público é um público infantil, né? Filmes de horror, por exemplo, é um público adulto, atinge todos os públicos, né? E o tanto que isso que a mídia, né? Essa mídia tenta colocar, às vezes, o pavor nisso. E o quanto isso nos afeta, né? Afeta as nossas crianças, né? Então a gente pode perceber. E até inconscientemente, né? Você acaba associando a uma coisa negativa. Sim. E isso é muito ruim para nós, né? Uhum. Ou Sim. até mesmo, às vezes, a criança chega lá e fala assim: minha mãe falou que se eu não me comportasse, eu ia levar uma injeção no dentista. Nossa, isso é muito negativo. Até você tirar isso da cabeça da criança, Demora. a gente sofre. Leva muito tempo. Lá no orfanato, onde eu trabalho na coordenação pedagógica lá, né? Com a educação das crianças. E a gente também tem todo um trabalho na questão, principalmente da higiene bucal, né? Tentar ensinar ali como que a gente pode escovar os dentes, quais são os horários. Então a gente tenta reforçar muito isso, né? A questão de higiene. E a gente percebe também um certo receio das crianças e medo, né? Então, para a gente aliviar isso, tentar desconstruir isso, né, das crianças,
é algo muito forte, né? Assim, a gente precisa de todo um trabalho, e é um trabalho quase todos os dias, acompanhar quase todos os dias, né? Assim, então a gente percebe isso também. Por isso que eu foco muito nessa parte da prevenção desde o início, né? Então, esses dias eu até postei um vídeo, como você escovar o dente do bebê, né? Como você incentivar desde muito cedo a escovação, porque depois, se a gente vai deixando isso, né? A gente vai tornando a escovação ruim. Então, ela já associa, se escovar o dente é ruim, né? Dói, é chato. Imagina aí o dentista tratar o dente. Deve ser uma Uhum. coisa absurda. Então, ontem mesmo eu atendi um paciente que tinha muito medo. Ele tinha medo de tudo, 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 tudo. Aí eu fui explicando, né? E ele só relacionou a irmã dele usa aparelho e ela fala que dói. E aí ele já transformou o dentista num monstro. Então, até tirar tudo isso, dá um trabalho. Leva, né? Dá um trabalho. E hoje é legal que a indústria de brinquedo, né, do mercado, né, o mercado de brinquedo, tem muitas opções de brinquedo de dentista, né? Algo que eu não via antes, né? Assim, e hoje tem muito. E a gente tem até lá na instituição, tem na clínica, e isso pode estimular muitas crianças também, né? Por algo bom, né? Ponto Positivo, positivo. ponto Ponto positivo. positivo. Né? E o ambiente também do consultório, aquilo que a gente estava conversando do jaleco branco, do barulho do motor, até mesmo os sons desagradáveis, o cheiro, às vezes, do consultório, né? Os aparelhos de perfuração, por exemplo, né? Isso também pode dar um choque, né? Também, quando a criança chega lá, né? Ou até mesmo o adulto com o barulho do motor, né? Isso também O que eu pode. mais ouço é essa questão do barulho. Às vezes tem Uhum, paciente que nem liga para injeção, para anestesia, né, no caso, uhum. mas fala, ai, doutora, a hora que vem esse barulho do motor, pronto. Aí eu já não consigo mais me concentrar, eu tremo na cadeira, eu suo, então eu não consigo mais me concentrar. É muito essa questão do motor. Eles ainda estão fabricando motores mais silenciosos, né? Mas ainda tá meio Uhum. lenta essa parte. Tá no Precisava processo. acelerar um pouco, porque esse barulho é o que eu mais tenho dificuldade. Sim, e todo mundo, né, fala sobre esse barulho, né? Assim, quase todo mundo. E eu acho que agora a gente poderia falar um pouquinho dos sintomas, né? De quais são esses sintomas da odontofobia, né? Alguns deles são sintomas de pânico, né? Que é o suor, a náusea, às vezes ali, né? O ataque de pânico, né? O tremor, por exemplo, o mexer muito na cadeira, né? A dificuldade de deitar na cadeira do dentista, por exemplo. São questões muito, muito comuns, né? Quanto à ansiedade provocada até o dentista, por exemplo, né? Uma noite antes. Criança, geralmente, quando pensa em dentista ou fala que vai no dentista, chora, né? Também é uma questão para poder se pensar do tanto que isso mexe com a criança, né? É, a dificuldade de respirar quando vê algum objeto, quando coloca algum objeto assim, algum instrumento, né, da odonto na boca da criança, essa dificuldade de respirar, esse pânico todo. Então, os sintomas são mais ou menos isso, né, que a gente pode observar quando a criança tem essa odontofobia, ou adulto, né? A gente pode observar esses sintomas mais ou menos. E aí tem aquela limitação, quer dizer, tem aquela diferença, né? Entre o pânico, entre você não conseguir nem realizar um tratamento, nem fazer nada, e aquele que você consegue enfrentar, mesmo com medo, né? Sim, uhum, sim. Tem E pessoas que aí isso vai de nível, né? A gente pode ver vários níveis de odontofobia. Um nível máximo, né? Que é quando não consegue nem fazer o tratamento, que é o que a gente estava falando agora. E um nível, às vezes, mais moderado, mais baixo, que você consegue fazer o tratamento. Por mais que um pouco mais demorado, né? Você consegue realizar o tratamento. entendi.
Então, tem Uhum. vários níveis de odontofobia ou não é odontofobia? Eu Quando o assim, eu paciente penso, quando ele consegue realizar o tratamento. Então, não é odontofobia ou é um nível? penso que pode ser nível. Porque assim, Tá. quando não é, eu acredito que possa ser outras características, talvez nem chegue a ser quase um pânico quando não é. Quando é, pode ser um pânico, mas pode ser um nível menor, por exemplo, do que uma odontofobia com um nível máximo, né? Então, eu acredito que pode ser de nível, né? Quando não é, que quando a gente fala da ansiedade, né? Seria uma ansiedade a dentistas, por exemplo, não seria uma odontofobia, né? Não seria uma fobia a dentista, né? Seria apenas Aham. ansiedade. E aí entra na live anterior que a gente explicou um pouquinho sobre a ansiedade de crianças, né? Entra um pouquinho nos sintomas, naqueles sintomas e tudo mais. Agora, quando é odontofobia, vamos dizer assim, no linguajar, né? Que talvez seja algo um pouquinho mais sério, né? Que precisa ser tratado, vamos dizer assim. E aí, vamos falar do tratamento? Vamos conversar sobre o tratamento então, né? Então, a odontofobia, ela afeta então a saúde bucal, pelo que a gente já percebeu, né? Que quando evita-se ir ao dentista, não deixa realizar algum tratamento, então isso provoca, né? Afeta a saúde bucal, né? E até mesmo mental do fóbico, né? Daquele que tem essa odontofobia. E aí então precisa haver uma procura de um profissional para poder lidar com essa questão, né? Da odontofobia. E aí tem as questões dos medicamentos, né, que geralmente são ansiolíticos, que os psiquiatras passam, dependendo, né, se for um caso muito sério, para essas pessoas que têm a questão da ansiedade e da fobia, né? Então tem a questão dos medicamentos. O medicamento é para essas pessoas ou precisa estar relacionada a alguma outra doença? Geralmente relacionado à ansiedade. Ah, tá. Já E é um transtorno de ansiedade. ansiedade. Isso. Mas é lógico, né? Cabe a cada psiquiatra atender a cada caso e avaliar se realmente seria um caso de um medicamento, né? Ou apenas de terapia, né? Então, isso Uhum. caberia ao psiquiatra. E você acha que assim, o medicamento pode ajudar se o paciente tomar antes da consulta, ou ele tem que fazer um tratamento prévio, né? Longo ou curto, dependendo do caso, para depois ir ao dentista? Eu acredito que os ansiolíticos, eles demoram, dependendo, algum tempo para fazer um certo efeito. Então, fazer um tratamento anteriormente à ida ao dentista, eu acho que talvez seja mais eficiente, né? Assim, Mas eu acho lembrando. que junto com a terapia, né? Assim, porque Uhum, só tomar o remédio, não não sei, né? adianta. Porque nessa parte de odonto aí, só tomar o remédio, eu não sei se vai resolver, né? Melhora um tanto muito bom, né? Assim, você vai melhorar um foco ali, né? Só que você não vai solucionar, né? Assim, no caso, você vai remediando algo, né? Eu acredito nisso, por exemplo. Né? Então, o acompanhamento, o remédio junto com a terapia, isso é muito bom, isso é válido, né? Mas, assim, não que eu seja contra a medicação, não é isso, né? O que eu vou dizer é que agora eu acredito na medicação, acho que deve ser feito em determinados casos, conscientemente, né? Ver muito bem o médico em que você vai para você é, aderir a essa medicação, né? Acho que é muita responsabilidade do psiquiatra passar um medicamento, né? Porque cabe a ele avaliar se é realmente necessário ou não essa medicação. Mas eu penso que a terapia é algo muito importante, né? Assim, porque não são todos os casos que precisam de medicação, né? É interessante a psicoterapia, esse tratamento terapêutico, para a gente poder pensar sobre isso, né? O que leva a isso? Quais caminhos podemos seguir, né? É, caminho a gente pode trilhar nisso? Como fazer para isso melhorar? Né? Então, eu acredito que a psicoterapia seja algo muito interessante.
né? Acho que Nesse... deveria ser a última opção, né? Medicamentos, Isso. né? Uhum. Primeiro, tentar aí algo mais com psicólogo mesmo. Eu acho que pode ajudar muito mais do que você já entrar com medicamento. É lógico que cada caso é um caso, mas eu acho que então vocês encaminham, é isso. Vocês, psicólogos, que encaminham para o psiquiatra se vocês verem essa necessidade, que o caso é mais grave, né? Realmente precisa de medicação. Isso. Não ir direto no psiquiatra. É importante a pessoa vir primeiro até a nós, né? No caso, assim, né? Eu acho interessante isso. Porém, as pessoas fazem, às vezes, o caminho ao contrário. Então, elas vão primeiro no psiquiatra, né? E aí, o psiquiatra acaba indicando, às vezes, a terapia, né? Mas é muito interessante quando você procura um profissional da psicologia de início, porque você faz uma primeira tentativa, né? Então, você tenta primeiro com o tratamento da psicoterapia e depois você tenta a medicação, caso não consiga resolver, caso você ainda se sinta angustiado ali, com aquela ansiedade toda, né? E é lógico, muitas pessoas acreditam que isso é num instante, né? Ah, eu faço 2 sessões, tô bem. E não é assim, né? E hoje a gente percebe que o nosso mundo, assim, o mundo que a gente vive é muito rápido, a gente quer as coisas rápido, conquistar as coisas depressa, e isso não acontece no tratamento da psicoterapia, né? Isso demora. É assim, né? Nada na nossa vida é assim. Mas a gente quer super rápido, né? O Sim. resultado, a resposta, A ficar gente quer livre ter o daqui. controle, né? E a gente percebe que a gente não tem isso, né? Em nada, a gente não consegue ter o controle das coisas, né? E principalmente da questão do tempo, né? Então é interessante também dizer isso, da questão da terapia, né? Do tempo, que não tem um tempo certo, assim, né? Não tem como eu falar, para você é 12 sessões, para você é 4. Não tem, né? Então, assim, muitas pessoas me perguntam isso. Mas qual é o tempo da sua terapia? E não tem isso. É de acordo com o paciente, da individualidade de cada um, a gente respeita isso, né? Temos que respeitar a individualidade, o tempo de cada paciente, né? Cada um vai no seu tempo. Qual dica você dá para os pacientes assim que têm uma odontofobia, mas ainda fazendo algumas coisas pode ser que melhore ou até mesmo resolva, né? Dependendo do nível aí que a pessoa tá. Quais dicas Uhum, você dá para as pessoas antes de irem ao consultório ou durante a consulta mesmo? O que que pode fazer? uhum. Olha, além de indicar, então, a procura desse profissional para estar auxiliando, né? O que que acontece? Eu também conheço, na faculdade a gente aprende algumas técnicas dentro da psicologia cognitiva. Não é aqui eu trabalho, né? Eu trabalho com a psicanálise lacaniana, com a psicanálise freudiana. Então, assim, a gente não trabalha com método sugestivo, né? Porém, na faculdade, a gente aprende, dentro da psicologia cognitiva, algumas algumas técnicas de relaxamento, de respiração profunda, até mesmo de meditação, em que o paciente pode estar fazendo e sendo acompanhado, até mesmo pelo psicólogo da psicologia cognitiva, né, da psicologia comportamental, de repente, se eu não me engano. Então, ele pode estar fazendo essas técnicas, né? Técnicas de respirar durante 10 segundos e soltar por 10 segundos, por exemplo, é uma das técnicas. E fazendo até mesmo uma de sensibilização sistemática, também, que é uma outra técnica, que você vai ao dentista, o dentista te mostra, por exemplo, os instrumentos, aí você vai para casa, aí outro dia você vai no dentista e faz uma escovação. Então, você, aos pouquinhos, sabe? Passo a passo. Então, Sim. existe essas técnicas também. Né? Então, existem os profissionais da psicologia cognitiva que também podem auxiliar muito nessas questões de fobia, né? Auxiliando com técnicas, existe também esses profissionais. É verdade. Eu acho que essa questão é muito legal que você falou, né? O paciente vai, conhece o dentista, conversa, né? Fala um pouco, os Isso dois é conversam ali, crucial. faz algum procedimento que é mais tranquilo, né? Que não envolve muito motores. Uhum.
E aí depois ele vai evoluindo, né? Eu faço muito isso com as crianças, então eu sempre falo para os pais, vamos começar por um procedimento mais tranquilo, né? Para ele conhecendo o que que é o sugador, o que que é Uhum. a seringa, tudo isso, né? Deixo ele mostrar. Eu acho que com os adultos é a mesma coisa, mostrar as coisas, né? E aí numa outra sessão já faz alguma coisinha a mais, né? Uhum. E algo E você interessante. acha que é possível, assim, tirar o paciente, resolver o problema do medo do motor? Por mais que ele tenha trauma, você acha que é possível, assim, através do tratamento? Acredito que aos pouquinhos, né? Assim, talvez não totalmente, né? Acho que vai depender de cada paciente, como ele vai reagir ao tratamento, como vai ser isso, né? Acho que depende. Não é impossível, né? Não é impossível, mas vai dependendo de cada um, né? De como cada um vai lidando, vai desenvolvendo tudo isso, né? Entendi. Eu ia dizer como é interessante também os pais fazerem isso com as crianças em casa, né? Notam que tem uma criança, notam que tem o filho, né? Uma criança com medo de dentista. Como que a gente pode ajudar nisso, né? Hoje no mercado existem alguns livros, livrinhos infantis, né? Tem o do tigre com medo, com medo de dentista. Então ele conta histórias de alguns animais, de alguns personagens que têm medo. E a criança vai ressignificando aquilo, né? Então é muito interessante, isso é muito legal, né? Depois Trabalhar você passa o nome desses livros pra gente, Linda. passo. Eu vou baixar a imagem e vou publicar no meu store. E aí eu marco a Oral Max e aí a gente faz a menção desses livros, né? Legal, E legal. até mesmo de alguns brinquedos, por exemplo, né? Que pode ser trabalhado, entregue à criança, para que ela brinque com aquilo, porque é uma forma também dela elaborar muita coisa ali, né? O medo, e elaborando no brincar, né? O brincar para a criança é algo muito importante. Né, a gente falou disso na live passada, e é interessante a gente também colocar aqui que o brincar da criança é muito significativo, né? Sim, é É verdade. cheio de significados. Assim, a criança é todo o apoio do pai. O que eu tenho lá no consultório, né? Tem algumas crianças que a gente tem que segurar para tratar, tá? Crianças pequenas que precisam, a gente tenta fazer o máximo possível ali da convivência, dessa adequação, né, da criança, mas depende muito da personalidade da criança ou até mesmo desse trauma que ela teve antes. A gente não consegue, a gente tem que segurar para tratar a criança. E aí Uhum. tem muitos pais que falam, nossa, mas agora, depois que segurou, a criança vai ficar traumatizada. E não, eu tenho muitos casos no consultório de que eu tive que segurar sim no começo, e depois, mesmo assim, durante aquele tratamento, né, que teve que segurar, amarrar, tudo, eu sempre ia conversando muito com a criança. Então, eu falava, olha, tá tudo bem, né? A tia tá tirando o bichinho do seu dente, você vai ficar com um sorriso bonito. Então, eu ia Uhum. falando isso para a criança durante o tratamento. E hoje, né, depois de passado um tempo, a criança vem, entra sozinha no consultório, nem entra com os pais, sabe? Não tem que segurar mais. Então, eu acho que assim, não traumatiza. Essa Uhum. questão de segurar, às vezes acontece, mas Uhum. não significa que a criança nunca mais vai gostar de dentista. Então, Uhum. esse é um. Eu tenho muitos casos no consultório que deram certo. Agora, com relação aos adultos, né? Não tem como segurar, amarrar o adulto. Então, eu acho que Mas vai é muito interessante mais. quando eles levam alguém também de confiança até o consultório, né? Eu já vi vários casos assim, né? Quando algum adulto tem medo, então ele leva alguém que ele confie também, né? Além de confiar no dentista, que é um ponto muito importante, mas levar alguém também de confiança, em que passe uma certa segurança, até no segurar das mãos, quando a gente, segura minha mão, né? Assim, até nos É, adultos isso acontece. de Então, verdade, eu já vi isso. e é um ponto interessante. Tem lugares também que usam de uma bolinha. Então, aperta, o paciente aperta então uma bolinha, enquanto ele está com medo. Então, o dentista entrega uma bolinha para o paciente e o paciente começa a apertar essa bolinha.
enquanto ele estiver com medo, algum receio. Isso é muito legal também. E é muito eficiente pelas pesquisas que eu vi. Uhum. Lá no consultório eles apertam a cadeira, né? Então segura assim na cadeira. Fica até Ou a as marquinha próprias. dos Mas a bolinha é interessante, né? Porque às vezes ele fica concentrado, né, na bolinha e acaba esquecendo um pouco aquela tensão ali da consulta, né? Do tratamento. Então é uma Sim, alternativa interessante. Vou deixar umas é bolinhas no consultório. isso. São alternativas bacanas também e bem diferentes, né? E bem É diferente. verdade. Outra dica, né, assim, que eu acredito que seja interessante, né, é na primeira vez que o paciente for, ele já mencionar esse medo, né? Muitos vão, às vezes não falam, ficam com receio, nossa, mas eu sou um adulto e eu vou falar que eu tenho medo de dentista. Mas é importante, né? Acho que o profissional precisa saber sobre isso, né? E tentar Ah, fazer um mas vínculo, a maioria que sabe? tem medo já fala antes de sentar. Ai, Ó, eu morro de ótimo. medo de dentista. E aí, geralmente, é por isso até que eles procuram uma odontopediatra, né? Porque a gente que lida com criança, né, precisa, precisa ter mais paciência para, né, adequar a criança ali. Então, os adultos já, eu vou nela porque ela é mais calma, né? Ela tem paciência, então acho que ela vai conseguir tratar. Exatamente. E aí é o vínculo que se faz com o dentista é muito importante, né? Se não o mais importante deles, né? Para você ter uma relação de confiança com o dentista. É verdade. A Adri tá perguntando, e quando o adulto tem medo? Então, E é isso aí que a gente está falando. não dá para segurar, não dá para amarrar. Não Vai, eu acho que vai muito da pessoa, né? Da pessoa querer. Por isso que essa conscientização que a gente tenta, eu pelo menos tento lá no consultório todo dia, né? Conversar com os pacientes, explicar a importância da prevenção, explicar a importância de tratar e não fugir do dentista, né? Começa ali, primeiro se o paciente entender, nossa, realmente eu preciso tratar. Porque eu acho que muito disso de necessidade, né? Eu vejo por mim mesmo que eu já tive, né, ansiedade, crise, síndrome do pânico e às vezes até com relação a dirigir. Mas quando eu precisei dirigir, não tem outra alternativa. Eu preciso dirigir. Então você vai e enfrenta, né? Eu vejo isso. Então o dentista mesmo assim, se ele o paciente, né? Se ele entender, nossa, realmente eu preciso tratar o dente. Então eu acho que ele vai falar, não, eu preciso tratar, então vamos lá, né? Colocar assim essa conscientização já é o primeiro passo. Sim, já é o primeiro passo. E aí depois procurar o auxílio aí de um psicólogo, né? Talvez um psiquiatra, Uhum. um profissional, e eu acho que vai dar tudo certo, né? É importante a gente querer. Se a gente quer, tudo fica mais fácil. A gente sempre dá um jeito, né? Não é verdade? Sim, identificar é o primeiro passo, né? Identificar, eu sinto que eu tenho medo de dentista, a odontofobia, a ansiedade ao ir ao dentista, então eu identifiquei meu problema. Então, o que que eu vou fazer agora? Né? Como que eu vou me implicar nisso? Eu vou procurar um profissional? Eu vou tentar ir sozinho mesmo, vendo o que que acontece? Vou conhecer o profissional do odonto? O que que eu vou fazer com isso, né? Então, eu já sei o que eu sinto ali. Já identifiquei. Então, qual é o próximo passo? E aí a gente vai indo passo a passo e vamos fazer o tratamento, um tipo de tratamento, a busca de um profissional. E é assim que a gente começa. Interessante, né? Que a gente tá, que surgiu agora com a questão do coronavírus. Nós estamos lá no consultório colocando a questão da videochamada. Então, primeiro, principalmente pacientes que nunca foram ao consultório, a gente está fazendo uma chamada online para a gente se conhecer, né? Olha que interessante, né? Que a gente foi meio que obrigado a fazer, porque lá no consultório, como a gente tem que se paramentar, né? Se preparar tudo, a gente não pode ficar muito tempo, tem que evitar ficar muito tempo no consultório ali conversando frente a frente. Então a gente faz essa primeira consulta online, onde a gente se conhece, a gente conversa, eu faço a ficha de anamnese, tudo online. Eu acho que essa crise, né, fez a gente
se adequar. E aí eu acho que isso é interessante também, não é verdade? O paciente te conhece antes, conversa, então quando ele chegar lá no consultório, ele já vai estar familiarizado com você, como você é, né? Porque principalmente agora que a gente já tem que estar paramentado, às vezes o paciente nem vê nossa boca, não vê nada, né? Ele só vê o Sim. olhinho lá. Então, ele conhecer a gente antes é muito legal. Tanto que tem muitos pacientes que às vezes me viam em lugares assim, né, antes, né, e falava, nossa, demorei para te conhecer porque eu sempre tava de touca, né, sempre tava de máscara, só via o Uhum. olho. Então, eu É acho que esse contato é muito legal, né, assim, talvez diminua um pouco essa fobia. Uhum. Essa questão do online é bem interessante, porque assim, antes era uma opção, ou às vezes nem era opção, e hoje é meio que obrigatório. Então tem que existir, a gente vai ter que aprender a lidar com isso, né? Isso é atual, isso é de hoje, né? Então, assim, é interessante a gente pensar nessa questão do online, igual você falou, através da chamada de vídeo, a noção do rosto, do no dentista, né? Esse primeiro contato, essa primeira conversa, né? Antes de chegar lá e dar de cara já com a máscara, com a touca, com o jaleco, né? Com os equipamentos todos, né? Isso é muito interessante. Porque às vezes até lá no consultório o paciente acaba se abrindo, né? Ele conversa, fala da vida dele. E agora, né, a gente não vai ter muito como fazer isso, então a gente tem que fazer antes, toda essa preparação e esse primeiro contato. Então, eu acho Sim. muito legal, é uma coisa assim, a gente tem que ver sempre o lado positivo de tudo. Então, isso Uhum. fez com que a gente abrisse muito a cabeça para essa questão e pode sim ajudar nos tratamentos futuros, mesmo quando tudo melhorar, né? Uhum. Sim, é isso mesmo. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Vocês que estão online aí, deixem as dúvidas, tá bom? Depois da nossa live também, nós vamos entregar um e-book, né, Duda? Resumido Isso. aí as dicas, resumindo tudo que a gente está falando, para entregar por escrito para vocês entenderem, mas pode deixar as dúvidas aí que vocês tiverem. Me contem aí se vocês que estão aqui têm medo de ir ao dentista ou não, tá todo mundo tranquilo. Ninguém tem medo, todo mundo adora ir no dentista. Ó, Adoro barulho. se vocês não comentarem, eu vou achar que todo mundo gosta de ir no dentista aqui. Isso mesmo. E a gente vai disponibilizar o e-book tanto da ansiedade infantil, da primeira live, como do medo de dentista, né? Dessa segunda live, né? Tem tudo a Uhum. ver, né? Uma coisa com a outra, um Sim. complementa o outro, está associado ao outro, né? O que a gente vê lá Uhum. no consultório também é a pressão, sabe? Tem muitas, a maioria das pessoas, a pressão sobe, tá? É Uhum. pouco, mas a pressão, até a pressão sobe, não é só sintomas assim, né? Você falou do suor, né? Do medo, mas até a pressão, então a gente está tendo que aferir a pressão de todo mundo também. Quando Olha o só que paciente interessante. é, Uhum. E a questão que a gente estava falando do online, né? De ver esse paciente antes online e tudo, eu acredito que esse caminho, né, que a pandemia nos trouxe, né, dessa questão online, eu acho que é um caminho que vai acabar sendo um caminho sem volta, né? Que a gente é vai verdade. utilizar disso muito mais, né, ainda, né? Cada vez mais, né? Com a tecnologia aí, também com as redes sociais. Acho Sim. que. E também o fato da gente aí ter uma rede social, ter um Instagram, é justamente para isso, para levar conhecimento para os pacientes, para deixar eles mais perto da gente, humanizar o tratamento, né? Que a gente fala tanto, né? E às vezes fica na teoria, mas precisa ser prático. A Uhum. humanização, assim, ver o paciente como né, uma pessoa, principalmente agora, nesse momento que a gente precisa muito um ajudar o outro, né? Um pensar mais no outro do que em si mesmo. É por isso que tá vindo tudo isso para a gente acordar e falar, não é só nós, né? A gente precisa Uhum. parar de ser egoísta, porque o mundo hoje, infelizmente, é muito egoísta. É um momento de Então, empatia, né? E eu acho que o Covid-19 tem mostrado muito isso para nós, né? O tanto que é proteger não só a si mesmo, mas você vai proteger o outro também, né? Então, eu acho que ele está tentando nos mostrar, na verdade, o real significado da empatia.
né, É, que nós devemos exercer hoje no mundo, né, assim, para com o outro. é verdade. Tem mais alguma dica, alguma observação, Duda? Porque todo mundo que tá aqui adora ir no dentista. Gosta mesmo? Nossa, então tá ótimo. Não tem trabalho, não tá Ou tá todo mundo com vergonha, ou todo mundo adora ir no dentista. sim, sim. Bom, eu acho que eu passei aqui mais ou menos um pouquinho das dicas, das causas, do que é essa odontofobia, né? Tentei passar aqui um pouquinho sobre aquilo que eu tentei estudar para a gente poder conversar aqui. E caso vocês tenham alguma dúvida também, eu quero deixar em aberto aqui para vocês poderem me procurar, né? No meu direct, até mesmo no da Gabi, né, da Oral Max. Então eu estou disponível, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, pode mandar lá no direct que eu posso responder, né? Caso queiram saber também alguma coisa que eu não falei, caso eu não falei algo vocês queiram também compartilhar, podem mandar, tá? Eu Isso. irei Se mandar vocês também. comentarem, né, pelo e-book, né, pode deixar o e-mail se vocês usam, ou se vocês não usam e-mail, pode deixar o número do WhatsApp, que a gente manda em Isso. PDF também pelo WhatsApp, tá? Todo esse e-book, esse material da ansiedade infantil e sobre essa questão do medo de dentista, tá? Isso. E então eu quero me colocar à disposição, né, para aquilo que vocês precisarem, né? Eu queria me colocar à disposição. Quero agradecer também pelo convite de estar aqui em mais uma live, né? Isso é muito importante para mim. Acho que me traz experiências novas. Cada vez que eu faço uma live nova, a gente pode estar aqui conversando, ter esse espaço de falar, de ouvir, né? Um espaço muito importante, ainda mais por falar de coisas muito interessantes que precisam ser ditas, precisam ser faladas, né? Acho muito importante isso. Eu gostaria de agradecer cada um que entrou aqui na nossa live, que está aqui nos ouvindo, né? Muito obrigada a todos e eu estou disponível para aquilo que vocês precisarem. Eu que agradeço novamente, né, por você estar aqui, ter falado de um assunto tão importante, que é tão, para mim é rotina no consultório, né, fazer isso. Então, ter uma parceira para me ajudar nessa questão, maravilhoso, tá? Muito obrigada mesmo pelo convite, pelas dicas, a gente adorou. E pode deixar suas dúvidas, tá, gente? Vocês que ficaram com alguma dúvida, ou que tá com vergonha agora e gostaria de perguntar alguma coisa, né? No direct ou no WhatsApp, a gente está à disposição. E fiquem atentos que já já vai ser o sorteio, né? Da outra live que a gente fez, que a gente Uhum. sorteou a caixa mágica, né? E Isso. um kit de higienização, um copo. Então, fiquem atentos que já já eu vou postar. Vamos ver quem vai ser o sortudo. Quem ainda não comentou lá, eu vou deixar mais um tempinho, né, Duda? Quem ainda Isso. não está sabendo do post, vai lá no nosso feed, na foto lá do sorteio, tem uma fotinha lá que você comenta, que você curte, marca os amigos para poder participar do sorteio que vai ser daqui a pouco. Mas eu vou deixar só mais um tempinho. E Quem lá ainda a não gente vai comentou. estar isso. E lá a gente vai estar colocando a data, né, para retirada, uma data aproximada, mais ou menos, para retirada do prêmio e o local, né, em que vai poder retirar. É isso? Depois a gente entra em contato com a Isso. pessoa que ganhou, né, o sorteio e aí a gente combina certinho, tá bom? Boa sorte a todos. Muito obrigada novamente por estar presente. Obrigada, Duda, pelo convite. Até a Imagina. próxima. Até a próxima. Logo a gente anuncia o próximo tema. E dão dicas pra gente do que vocês querem saber. É verdade. Porque está muito relacionado. Odontologia, psicologia, tudo a ver. Sorriso terapia. Terapia. Tchau, gente. Obrigada, Tchau, tá? gente. Obrigada.